Prisões penitenciárias e regimes de cumprimento de pena. Meu nome é Eduardo Prax, eu sou advogado atuante na área criminal e hoje vou tratar desses assuntos de uma maneira bem prática com vocês. Bom, toda vez que algum juiz impõe uma condenação criminal em desfavor de uma pessoa, ele é obrigado também a estipular o regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, de acordo com a quantidade da pena que essa pessoa tiver sido condenada, de acordo com o histórico criminal dela, ou seja, se ela é reincidente, se ela é primária, e também por conta das circunstâncias do crime, o juiz estabelecerá se essa pessoa vai cumprir a pena no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto. No caso, se a pessoa tem uma condenação maior do que 8 anos, o magistrado é obrigado a impor o regime fechado. No caso, da pessoa ter uma pena menor que 8 anos, mas maior do que 4, o juiz terá a possibilidade de aplicar um regime menos gravoso, que é o regime semiaberto. Nas penas menores do que 4, poderá também o juiz aplicar o regime de cumprimento de pena aberto. Bom, superado esse ponto, cabe a nós entendermos, como funciona cada um desses regimes. Vamos iniciar pelo mais gravoso, que é o regime de cumprimento de pena fechado, certo? O regime fechado é o mais conhecido de todos, é onde a pessoa passa 24 horas do dia presa, sem possibilidade de sair para fora, para o mundo externo, certo? Ela pode até ter contato com sua família, tem os dias de visita, mas o contato de fato com o mundo externo, com alguma coisa além daquele muro que separa o presídio da sociedade em geral, ela não pode acessar. No regime fechado, também devem ficar aquelas pessoas que estão presas preventivamente. As pessoas que estão presas preventivamente são aquelas pessoas que estão presas de modo provisório, porque ainda não receberam uma condenação criminal. Existe uma grande suspeita que elas praticaram um crime, mas elas podem até colocar em risco a sociedade. E como não há condenação criminal, o Estado deve mantê-las presas. E o Estado mantém essas pessoas presas, a lei exige que essas pessoas fiquem presas no regime fechado. A lei de execução penal prevê que os presos provisórios devem ficar separados daquelas pessoas que já estão condenadas definitivamente. No entanto, devido à completa precariedade do sistema carcerário brasileiro, muitas vezes não é isso que acontece. Em alguns estados, com uma estrutura um pouco maior, como o estado de São Paulo, existem os chamados centros de detenção provisória, que é destinado justamente às pessoas que ainda não receberam suas penas ou que já receberam, mas o processo ainda não transitou em julgado, pode eventualmente ser reformado. Nesse tipo de caso, essas pessoas no estado de São Paulo ficam nesses centros de detenção provisória. Um grande problema que acontece é que às vezes a pessoa entrou no centro de detenção provisória e continua lá até o final da sua pena. Isso acontece, até ela progredir de regime, é comum de acontecer também. Além dessa diferenciação no regime fechado dos presos provisórios com os presos definitivos, também é importante apontar que deve ter uma diferenciação, e a própria lei de execução estabelece, dos perfis de preso. Ou seja, em tese, os presos precisariam passar por um exame criminológico logo que fosse dada entrada no sistema prisional. Mas isso não acontece. Mas é feita, sim, uma análise de perfil, e o que se verifica primeiro é o crime cometido por essa pessoa. Se for um crime mais grave, se for um crime, por exemplo, crime sexual, um crime de extrema barbaridade, as pessoas costumam ficar separadas da grande maioria da massa carcerária, para evitar problemas do que se chama de convívio. Isso tanto para garantir a segurança do preso que cometeu esse crime grave, tanto quanto para manter uma certa ordem no sistema carcerário e evitar qualquer tipo de justiça pelas próprias mãos, por assim dizer. Mas existem N motivos para fazer esse tipo de separação. Também há uma análise da própria condição da pessoa. Então, por exemplo, pessoas que exerceram algum tipo de papel na segurança pública, policiais civis, policiais penais,
Pessoas que participaram já do sistema criminal não devem ficar, obviamente, perto da grande maioria que essas pessoas muitas vezes prenderam. Então, existem até estabelecimentos separados. Os policiais militares, por exemplo, muitas vezes, apesar de terem cometido crimes comuns, ficam nos chamados presídios militares. Advogados, juízes e promotores costumam ficar também em salas de estado maior, que ficam localizadas geralmente também em guarnições, por assim dizer, militares. Bom, um outro ponto interessante é que a própria administração penitenciária costuma estabelecer essas regras de convívio. Então, em alguns lugares, onde isso na grande maioria do Brasil, onde há dominância das facções criminosas nos presídios, os agentes penitenciários, a administração penitenciária, ela costuma separar em pavilhões a facção A da facção B, para evitar uma guerra, para evitar uma situação que aconteceu há muito tempo, né, alguns anos atrás, nos presídios de Bangu, no Rio de Janeiro, onde houve um grande confronto entre facções. Superadas essas questões do regime fechado, temos o regime semiaberto, né? O regime semiaberto, com certeza, já é bem mais leve, por assim dizer, que o regime fechado. Mas isso não significa que seja uma situação leve. Por exemplo, a lei prescreve que o regime semiaberto vai ser cumprido em colônias agroindustriais, né? Ou colônias agrícolas. Aqui temos algumas fotos dessas colônias agroindustriais e a gente já consegue verificar que o ambiente é um pouco mais tranquilo a princípio, né? Você já vê que as pessoas têm um determinado contato um pouco maior até com o outro lado do presídio, né? Já não tem aquelas grandes muralhas, já não existe aqueles, até pode ter, mas não é comum ter aqueles grandes postos de monitoramento. O regime semiaberto já tende a ser um pouco mais tranquilo, mas ainda assim isso não significa que seja uma situação leve, né? Para a gente ver aqui, tem um vídeo, você veja a situação que há uma divisão no regime semiaberto de celas, né? Vê aqui que existem celas que separam uma das pessoas às outras. É comum se pensar que no regime semiaberto a pessoa só vai para o regime semiaberto para dormir, mas não é bem assim, né? Em regra geral, as pessoas devem trabalhar dentro do próprio estabelecimento penal. Em alguns estabelecimentos penais, elas de fato trabalham, mas em outros vários, existem convênios entre instituições de fora, onde é possibilitado que elas possam trabalhar extramuros. Então, vai um ônibus, buscam os internos do regime semiaberto, levam até o local de trabalho e voltam no final da noite. Também as pessoas que estão presas no regime semiaberto é possibilitado o estudo, tá? Então as pessoas podem se deslocar a alguma instituição de ensino técnico, até propriamente uma faculdade, depende muito do regramento de cada unidade, mas é assim possibilitado fazer um estudo externo. Então você veja que no regime semiaberto já há, na verdade, apesar de ainda ser grave, apesar de ser uma condenação que não seja leve, já há um pouco mais de liberdade para a pessoa que está cumprindo pena. É válido lembrar que aqui no Brasil existem vários estados que não possuem estrutura de regime semiaberto. Então, para fazer com que essas pessoas não fiquem 100% impunes, costumou-se adotar o que nós chamamos de regime semiaberto harmonizado. O que é o regime semiaberto harmonizado? Como não tem estrutura de regime semiaberto e essa pessoa que vai começar a cumprir a pena, ou a pessoa que progrediu, não pode ficar no regime mais gravoso, a administração penitenciária e as várias execuções penais passam a criar algumas soluções. E uma dessas soluções é o uso de tornozeleira eletrônica para cumprir a pena. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, quem está cumprindo pena no interior costuma ficar com tornozeleira eletrônica, tem que ficar em casa durante o período noturno
não pode sair durante os fins de semana e só pode sair de casa basicamente para trabalhar. Até às 7 da noite já tem que estar em casa, senão comete falta grave e pode até voltar para o regime fechado, né? Também essa pessoa não pode, de modo algum, viajar, fica bastante limitada nesse sentido. Temos, depois do regime semiaberto, o regime aberto. O regime aberto, aí sim, é aquele caso onde a pessoa pode trabalhar durante o dia fora, passa o final de semana dentro, né? Passa o final de semana todo dentro do estabelecimento penal e também passa a noite no estabelecimento penal. No caso, a lei prescreve que o regime aberto vai ser cumprido em casas de albergado. E aqui temos uma foto, por exemplo, de uma casa de albergado. Isso aqui acho que é lá do Amapá. Eu peguei aqui na internet. Você já vê que é uma casa mesmo, né? Já não tem nem mais cara de presídio. Muitas vezes a pessoa passa na frente, nem acha que é um estabelecimento que as pessoas estão cumprindo pena. Também uma coisa que se diferencia do regime semiaberto, você vê que parece um alojamento do lado de dentro, né? Não parece uma prisão propriamente dita. Parece um grande alojamento. Então você já vê que diferencia um pouco dos presídios propriamente ditos. Mas, nos regimes abertos também, o caso do regime aberto é semelhante do semiaberto. Pouquíssimas cidades do país possuem estrutura de regime aberto. E quando é assim, o que acontece? Novamente, se buscam soluções para fazer com que uma pessoa cumpra a sua pena de alguma forma. No caso, em algumas cidades também se exige o uso de tornozeleira, mas na maioria, o estado de São Paulo, por exemplo, já não exige mais tornozeleira, até por falta desse equipamento. Então, a pessoa fica proibida de sair aos fins de semana, né? Tem que passar o final de semana em casa, muito embora sem monitoramento e com pouca fiscalização. A pessoa também não pode se ausentar da cidade sem autorização judicial e também não pode ficar zanzando, por assim dizer, à noite. Bom, superado esses 3 regimes, creio que a gente consiga compreender um pouco de cada um deles. Lembrando, principalmente no regime semiaberto e no regime aberto, cada um possui suas especificidades. Até o regime fechado possui suas especificidades em determinados lugares. Veja que em determinadas cidades da federação é até possibilitado, né? Existem alguns convênios específicos que permitem que o preso em regime fechado trabalhe fora do presídio, em algumas funções específicas. Então, se você eventualmente precisa entender mais, procure a situação da sua própria localidade. A realidade de São Paulo é diferente da realidade do Mato Grosso do Sul, que é diferente da realidade do Paraná, que é diferente das realidades das cidades do norte do país. Portanto, espero ter esclarecido grande parte dessas dúvidas. Vamos ainda tratar de vários temas e sempre de uma maneira bem prática para fazer com que você, que não tenha muito entendimento na área do direito processual penal e penal, consiga absorver essa matéria.